Hora de conversar com Mônica Bergamo. A Mônica conversou com o ministro Ricardo Lewandowski sobre o decreto que regula a força policial. E aí, Mônica, o que saiu da conversa? Bom dia para você. Bom dia, Megali, bom dia a todos. Pois é, bastante polêmico esse decreto dele. O ministro da Justiça diz que o governo Lula não pretende recuar do decreto que estabelece normas para o uso da força policial, Megali, restringindo o uso de armas por policiais. Esse decreto determina também que os estados sigam as regras para ter acesso a recursos dos fundos de segurança e penitenciário. Megali, a medida gerou reação dos governadores de Goiás, como a gente sabe, o Ronaldo Caiado, do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, e do Distrito Federal, Ibanez Rocha. Eles dizem que vão ao Supremo para contestar esse decreto. Mas o que diz o ministro Lewandowski? Que essa é uma luta da civilização contra a barbárie. Ele diz aqui, o governo deve defender valores e princípios, é o que nós estamos fazendo. As pessoas devem ter a segurança de andar pelas ruas sem serem baseadas pela polícia, né? Esse documento assinado pela Lewandowski determina que armas de fogo só podem ser usadas por policiais como uma medida de último recurso. Tenta frear aquilo que a gente vê sempre nas cenas de abordagens policiais. A polícia que chega atirando, a polícia que atira sem razão, a polícia que atira como primeiro recurso e não antes de tentar usar outros meios para controlar uma situação que ela está enfrentando. A gente viu isso ontem aqui em São Paulo pela PM, a gente viu isso na Polícia Rodoviária Federal, que atirou na cabeça de uma moça que estava indo para Natal, atirou primeiro no carro, diversos tiros, acertou a mulher na cabeça, uma moça inocente que estava indo com a sua família para passar, para celebrar o Natal e hoje está hospitalizada, né, com uma bala na cabeça. Então, quer dizer, a polícia atira antes, pergunta depois e pronto. Usa como primeiro instrumento de contenção de um problema a arma, né? E ele disse que isso não pode acontecer porque a polícia não pode sair atirando e atirando em pessoas inocentes e desarmadas, né? Então, esse decreto foi publicado em um momento em que as polícias sofrem forte questionamento, né? A PM de São Paulo sob forte escrutínio, né, porque está sendo filmado o tempo todo, batendo na cara das pessoas, dando soco, batendo em mulher desarmada e que está no chão, atirando em estudante de medicina e matando, sem usar outras formas para tentar contê-lo. Enfim, tudo que a gente viu aí nesses últimos meses, e agora, para não dizer que é só a PM, também a Polícia Rodoviária Federal cometendo essa violência sem tamanho, né? Então, os 3 governadores dizem que essa medida interfere nas políticas de segurança dos estados, né, porque elas condicionam o repasse dos recursos à adoção das regras do governo federal. Eles dizem que os governos estaduais têm autonomia para adotar suas próprias regras para o uso de armas, mas o ministro Lewandowski, que ficou 17 anos, Megali, no Supremo, diz que não tem nada de inconstitucional nessa regra, que o decreto dele está regulamentando o uso das armas para as polícias federais, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, e que os estados que não quiserem seguir essas normas têm uma solução de não pegar esses recursos, né? Mas se quiser pegar os recursos têm regras para serem usados, como qualquer recurso. Quando você vai acessar o recurso, você tem que seguir as regras, que essas serão as regras, e que eles não pretendem recuar tão cedo, não pretendem recuar, não é tão cedo, não pretendem recuar dessa medida, Megali. Então, o ministro Lewandowski reafirmando o compromisso aí de tentar disciplinar o uso de armas pelas polícias brasileiras, Megali. Dá para entender o quão controversa é a medida. Quando eu digo controversa, não estou dizendo que ela está errada, tá? Mas é controversa. Obviamente, ela abre espaço para interpretações, enfim. Aí a cabeça vai longe, né? É um governo que defende bandidos, babá, enfim, esse papo todo, como se alguém tivesse interesse em defender bandidos. Olha, bandido é uma coisa boa. Quanto mais bandido, melhor. Oh, que pena, caiu a criminalidade. Por mais que eu defenda os bandidos, que notícia ruim para o país, para todos nós. Então, é um negócio que não faz sentido, mas corre por aí, né? A imprensa defende bandidos, a esquerda defende bandidos. Talvez, se as autoridades estaduais que são responsáveis pela segurança pública nos seus estados, quando desses episódios de violência tomassem medidas efetivas para que eles não se repetissem, aí eu falo de autoridades estaduais e federais também, a gente não precisasse chegar a esse tipo de medida de cima para baixo.
né, Mônica? Talvez ela não fosse necessária, talvez estivesse já dentro do... como é que eu vou dizer? Do espírito das corporações. Isso, do espírito da corporação, que você não abre fogo primeiro e pergunta depois. Vou dar um exemplo aqui. Ih, lá vai falar de Bolsonaro. Bom, fazer o quê, né? O cara era o presidente da República, né? Quando da morte daquele homem no Rio de Janeiro, naquele carro alvejado por mais de 80 tiros, sendo que 257 tiros foram disparados. Aliás, me impressiona, né? Que só 1 a cada 3 tiros atingiu o carro. Os outros 2 ficaram voando por aí, né? Quantas pessoas poderiam ter sido atingidas por essas balas? Mas foram 257 cápsulas que foram deflagradas. Você sabe qual foi a palavra do presidente da República naquela época, Mônica? Não. Nenhuma. Ele não tinha nada a dizer a respeito do assunto. Uma força federal, né? Os militares, um grupo do qual o presidente da República na época havia feito parte, que estava compondo o seu governo, estava espalhado por todo o seu governo, dispara 257 vezes contra pessoas inocentes num carro em que havia uma criança, e o presidente da República não tem absolutamente nada a dizer a respeito desse assunto. Então qual é o freio que você está colocando ali para que outros militares no futuro também não despejem 257 balas em cima de um carro? Nenhuma. Quando o governador do estado de São Paulo, ao ser confrontado com denúncias graves de abusos policiais, de inocentes sendo atacados e mortos por policiais furiosos naquela ação no litoral sul de São Paulo, diz que não está nem aí e que pode procurar a Liga da Justiça, que ele está pouco se lixando, que recado ele está dando? Continuem, façam assim. É claro. E depois agora teve que fazer um recuo grande, porque começou a atingir a popularidade dele, inclusive, né? Enfim, a visão que as pessoas têm sobre a segurança. Mas é isso, Megali, quer dizer, a gente vê também, é isso que você falou, se estivesse no espírito das corporações, isso não precisaria estar sendo reafirmado, uma coisa tão básica como atirar em último caso. As cenas aqui da PM de São Paulo, eu fiquei impressionada, né, da viatura chegando para desbloquear uma rua, a PM estava certa. A rua estava bloqueada indevidamente, ela recebeu queixas, ela chega lá para desbloquear a rua. Aí a viatura, em vez de chegar para desbloquear, chega batendo nas pessoas, vira uma confusão desgramada e o policial atira numa pessoa que estava filmando a cena. Quer dizer, é um despreparo para chegar e desbloquear uma rua. 2 viaturas não conseguem desbloquear uma rua, termina numa confusão enorme e com tiro. E o PM afastado. Eu ouvi uma vez de um policial, sabe, Megali, uma frase muito interessante. Ele falou, o PM acredita nos governantes, né? De que ele pode fazer tudo, vai lá, faz e depois é expulso, é processado, é preso, perde tudo gastando dinheiro com advogado, porque a hora que o cara aperta, a corda vai estourar no colo do PM mesmo que foi lá e atirou, né? Então, são muitas as questões e muitos os esforços que têm que ser feitos para que isso seja incorporado ao espírito das polícias e que, de fato, a polícia comece a agir com um preparo, mostre um preparo maior para lidar com determinadas situações. A Polícia Rodoviária Federal sair atirando num carro que estava dando um pisca-alerta para estacionar e deixar a polícia passar é uma coisa inadmissível, inexplicável, né? Inacreditável. E, de fato, agora, policiais afastados, tudo acontecendo. Quer dizer, tem que ser antes, o ministro está correto, antes de acontecer essas tragédias, há preciso ter um controle. Claro que se a polícia vai no meio de um tiroteio, ela vai revidar o tiroteio. Mas esse carro não teve tiroteio, esse carro estava estacionando, as pessoas nessa via estavam desbloqueando a via quando o policial sai batendo em todo mundo, e aí resulta numa confusão e num tiro. Quer dizer, é isso, né? Você sabe que a Polícia de São Paulo estava indo nessa direção, Mônica. Eu estava conversando com ex-policiais, né, na semana. E o que eles me disseram é o seguinte, a Polícia de São Paulo mudou demais desde a época do Maluf, né? Desde a época do Quércia, do Fleury, a época da Rota na Rua. Hoje, São Paulo tinha uma polícia que... É óbvio que há exceções, é claro que há os casos de indisciplina, é claro que há os casos de abuso. Se você for passar o pente fino, é possível que na Dinamarca haja abuso policial, né? Em qualquer lugar vai haver, né? Aí são ações individuais que têm que ser combatidas. Mas ele diz que a polícia, como instituição, a Polícia de São Paulo, atualmente agia muito calcada em 2 princípios. O princípio da hierarquia e do respeito aos procedimentos policiais.
e que os policiais morriam de medo, até pouco tempo atrás, da corregedoria. Hoje, a hierarquia já foi pro saco quando você coloca um cara como Derrite, como secretário de Segurança Pública. Um cara que não servia pra rota, que é o braço mais, digamos, eu não vou usar violento, mas é o braço que usa a maior quantidade de força, quando necessário, da Polícia de São Paulo. Ele não servia para aquilo porque ele próprio dizia que matava demais, né? Então você coloca esse capitão para mandar em gente hierarquicamente superior a ele, e é um capitão que não tem nenhum respeito de boa parte da tropa pelo histórico dele na rota, né? Ele próprio fala disso. Então a hierarquia aí já foi pro chapéu. E o respeito às leis vai junto. E a corregedoria também já não bota mais medo nos policiais. Ou seja, é um cenário de vale tudo que até pouco tempo atrás era incentivado pelas palavras do governador. E você diz que ele recuou. É verdade, ele recuou, Mônica. Ele não diz mais coisas assim. Mas ele não desdisse. Ele não se arrependeu, pelo menos publicamente, daquelas palavras em que ele manda a gente procurar a Liga da Justiça porque ele não tá nem aí. Ele não retirou essas palavras. E essa superioridade assim, moral que se vende, a rota é uma polícia dura com os bandidos. A gente vê na manchete do UOL agora que a própria PM está apurando o envolvimento da rota com o PCC, né? Então, o buraco é muito mais embaixo, né, Megali? Aqui, ó, o inquérito está investigando se a elite policial de São Paulo, a rota, vazou informações para o PCC, né? Além disso, tem outra manchete aqui: policiais civis de São Paulo são denunciados por cobrar propina para barrar a investigação contra funkeiros. Ou seja, o problema é grave, é gravíssimo. O Brasil, como não há uma guerra declarada, a gente segue vivendo como se vivesse em paz, mas não vivemos em paz e temos problemas seríssimos da polícia que precisam ser enfrentados, né, Megali? Mas aí fica difícil, né? Porque chega mensagem como a do ouvinte aqui, ó. Cada dia fica mais clara a postura petista do Megali. Cara, os petistas me odeiam, Luciano. Sai dessa, cara. Os caras têm ódio e têm certeza que eu sou um bolsonarista enrustido. E eu tô falando de uma polícia aqui que melhorou muito nos últimos 20 anos sob os governos do PSDB. Não houve um governo petista em São Paulo. Então o que tem a ver com o PT? Essas palavras que eu tô dizendo, quando eu digo que um policial não pode jogar uma pessoa de cima de uma ponte, não pode chegar atirando num carro que tá dando pisca-alerta para parar em Osasco, não pode meter a mão na cara de uma mulher que tá sentada na plataforma do metrô. O que isso tem a ver com o PT, meu Deus do céu? Isso é uma crítica. Você podia lembrar para ele, Megali, que a polícia mais violenta do Brasil... É do PT. Pelo visto ele apoia. A PM Não, ele apoia não, ele execra. Sob seguidas administrações do PT. Não foi uma política de um único governo, de todos os governos, a PM da Bahia se transformou na mais violenta. Eles argumentam que o crime organizado foi para lá e que gerou um conflito maior. Mas o fato é que a PM lá mata bastante e a criminalidade lá é alta. A violência policial não resolveu o problema da criminalidade. Você explica isso para ele, né? Que não é... A gente tem que sair desse jardim de infância, né? Vocês estão criticando a polícia? É porque você é petista. Você está criticando a política econômica do Haddad? Porque você é bolsonarista. Cara, já tá na hora, né? Da gente passar de fase, da gente passar de ano, da gente começar a ter uma visão de mundo um pouco mais sofisticada. Aquilo tá errado, a gente diz que tá errado. Tá errada a política de segurança do PT na Bahia, tá errada a política de segurança do Tarcísio aqui em São Paulo. Pelo amor de Deus, cara, se a gente fica nessa lenga-lenga aí, não consegue fazer nada. Porque se todas as críticas são motivadas por ideologia partidária, então nenhuma crítica tem razão de ser e que se instale o vale tudo do Brasil. E a gente vai continuar defendendo o bandido aqui.